questão 9 é um exemplo que diz assim: um solenoide tem comprimento de 25 centímetros, raio 1 centímetro, 400 voltas e transporta 3 amperes de corrente. Encontre o campo magnético sobre o eixo no centro do solenoide, a autoindutância do solenoide, a força eletromotriz induzida no solenoide quando a corrente varia a 150 amperes por segundo. Então, ó, esse solenoide tem um comprimento de 25 centímetros e raio 1 centímetro. Quer dizer que esse solenoide é um solenoide ideal. Né? Ele tem 400 voltas que transporta a corrente 3 amperes. Tudo bem. Se ele é um solenoide ideal, para calcular o campo magnético dele, a gente pode usar a fórmula do campo magnético ideal que a gente já vinha trabalhando. Tá? E, inclusive, quando a gente usa aquela fórmula, a gente está calculando o campo magnético dentro do solenoide, né? Então, no eixo, no centro do solenoide, é bem como a gente calculava, porque fora do solenoide o campo é igual a zero. Né? A autoindutância do solenoide, agora nós vamos ter que calcular, né? Com base no dado ali que tem corrente, né? Nós temos termo de área e número de espiras. A força eletromotriz induzida no solenoide, essa força eletromotriz é induzida quando a gente tem a variação de corrente, porque lembra que a gente, se passar uma corrente variável, vai gerar um campo variável e vai ser sentido uma variação de fluxo de campo magnético, né? Então, se há uma variação no fluxo do campo magnético, existe uma força eletromotriz induzida, inclusive uma corrente induzida, né? Então, variando a corrente, acaba variando o campo magnético. E aí, né, varia o fluxo e tem-se a indução eletromagnética. Então, vamos calcular. Então, nesse exemplo 9, nós temos um solenoide de comprimento 25 centímetros, que eu vou colocar em metros, raio 1 centímetro, também vou passar para metros, 400 voltas é o Nzão, né? Se fosse voltas por unidade de comprimento, era o Nzinho, mas esse é o Nzão, tá? A corrente que ele transporta é 3 amperes. E aí, nós queremos saber, na letra A, o campo magnético sobre o eixo, né? No centro do solenoide, que é o campo magnético do solenoide ideal, que nós sabemos calcular como μ0 e N. Nós não temos a densidade de espiras, mas nós temos o número de voltas e o comprimento do solenoide, que é o que eu vou usar aqui, né, para resolver esse cálculo. Então, isso aqui vai ser 1,26 vezes 10 na menos 6, que é a constante permeabilidade magnética. A corrente é 3 amperes. 400 é o número de voltas. E o comprimento 0,25 metros. Então, fazendo esse cálculo, esse campo deverá dar algo em torno de 6,03 vezes 10 na menos 3 Tesla, que é a unidade de campo magnético. Letra B. A letra B, que é a autoindutância. Autoindutância e indutância é a mesma coisa para calcular, tá? Que é o L nas nossas fórmulas. L é Nφ dividido por I, tá? Esse N, se eu coloquei antes, eu já contabilizei. NBA, né, para o φ aqui. Cosseno θ, lembra que quando eu tenho um solenoide, o vetor área e o campo magnético estão os dois no eixo.
Então, o cosseno é um cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Esse cosseno não influencia. Então, a gente tem que calcular NBA dividido pela corrente, basicamente, né? O número de espiras é 400. O campo magnético, nós calculamos 6,03 vezes 10 na menos 3. A área é π vezes o raio ao quadrado, π vezes 0,01 ao quadrado, tá? Dividido pela corrente. Então, a indutância ou autoindutância vai dar algo em torno de 2,53 vezes 10 na menos 4 Henry, que é a unidade de indutância. Tá? Os números que vocês vão achar, eles não precisam ser idênticos. Pode haver algumas pequenas alterações aqui com relação ao arredondamento, tá? Mas vocês deverão achar algo em torno desses valores, tá? O critério de arredondamento não afeta o resultado. Se vocês acharem que 6,05 vezes 10 a menos 3 Tesla, tá valendo também, tá? E a letra C, que é a força eletromotriz. A força eletromotriz induzida, a fórmula é menos L dI dt. Ah, mas a dI dt é o quê? A variação da corrente no tempo. A letra C forneceu essa variação, ó. dI dt varia, né? A corrente varia a 150 ampere por segundo. Ó, a unidade corrente e tempo, ó. Pela unidade a gente consegue ver que é a variação da corrente no tempo, ampere por segundo. Esse que é o meu dI dt. Então, vamos fazer o cálculo. Menos 2,53 vezes 10 na menos 4. E aí, a taxa de variação da corrente, né? 150 ampere por segundo. Então, fazendo o cálculo, isso dá em torno de menos 38 vezes 10 na menos 3 volts.